Olá, como estão? Nós vamos dar início aqui a mais um AbaCast. Lembrando que o AbaCast é um momento onde nós da Aba colocamos as nossas atividades, os nossos planos, questões jurídicas interessantes. E a Aba, como diz o nosso presidente, é uma fábrica de amigos. Nós estamos aqui sempre rodeados de amigos e estamos abrindo aqui mais um ambiente de amizade e de muito conhecimento jurídico. Hoje, a aba Portugal trouxe a doutora Marcela Camargo, que é uma criminalista, é uma apaixonada pelo direito, é uma apaixonada pelo direito criminal, é uma mulher incrível, muito ativa, e vocês vão poder perceber aqui a energia boa que ela passa para a gente quando ela fala dessa ciência jurídica que nós amamos tanto. Bem-vinda, doutora Marcela. Nós temos aqui um tempo que eu sei que vai ser muito curto, mas nós vamos aproveitar muito, eu tenho certeza. Doutora Lilian, suas boas-vindas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, onde quer que estejam. Agradecemos a vocês por estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo para estar aqui nos ouvindo. Muito obrigada, doutor Renato, pela recepção, muito obrigada aí pela apresentação. É uma honra estar aqui novamente nesse quadro do AbaCast com a nossa querida doutora Marcela Camargo, que é uma amiga querida, é uma doutora especializada na área criminal, atua tanto no Brasil como em Portugal, tanto em meio internacional. E eu queria convidar a doutora Marcela para estar se apresentando. Aqui o objetivo do nosso AbaCast é falar um pouquinho sobre a trajetória da doutora Marcela Camargo, sobre as oportunidades e desafios também nessa área, né, que é aí tão pouco falada pelos profissionais, né, dificilmente, inclusive, mulheres têm, né, a ousadia e a coragem de estar diante dessa área aí. Então, eu queria apresentar a doutora Marcela Camargo. Seja muito bem-vinda, querida. Por favor, se apresente, fale um pouquinho inicialmente aí do seu currículo, da sua trajetória. E aqui nós vamos fazer um bate-papo aqui, né, sobre a sua trajetória. É uma honra estar aqui com você, com o doutor Renato. E sigamos. Olha, doutor Renato, doutora Lilian, eu agradeço imensamente o convite de vocês e aceitei na hora porque sei que estou em boas mãos, bem como pela nossa grande anfitriã Aba, que eu faço muito gosto de pertencer como diretora, como membro, como uma afiliada ativa. Então, a Aba está sempre somando e vocês só agregam mais ainda. Então, muito obrigada pelas palavras, as quais foram dirigidas à minha pessoa. E pronto, venho por meio agora desse momento me apresentar. Eu sou Marcela Camargo, sou formada desde 2010. Na verdade, me formei em 2009, colei grau em 2010, então sou advogada desde então. A minha OAB, inclusive, foi a última aí da famosa CESP, né? Depois entrou a FGV, aí minha prova foi terrível, foi em 2010. Eu sei porque eu cravei bem que foi esse terror todo. Então já se vão aí quase uma década e meia sendo advogada. E exatamente, né, como os doutores bem falaram, a gente tem aquela máxima, e vocês sempre vão me ver falando isso, que na faculdade a gente se apaixona pelo direito penal e sai casado com direito civil. Pois bem, sempre fui uma mulher leal e permaneço há 14 anos com um casamento sólido com o direito penal. Eu namorei com ele na Muito bom. faculdade, casei, e aí a gente deve estar Pois fazendo é. bodas de alguma coisa, que eu não sei 14 anos o que que é, não é? Mas casei, nunca abandonei, sempre fui muito leal, muito fiel e fui refinando aí o nosso relacionamento ao longo do tempo. Então, eu me formei em 2010 e mesmo dentro da faculdade, é engraçado, né, que a gente vai vendo os traços. Claro que a gente se remodela todo o tempo, mas eu estagiei na Defensoria Criminal, sempre foi no criminal, mesmo dentro da faculdade, 2006. E eu passei numa prova para um estágio oficial na Procuradoria do Estado. Isso eu nunca falei para ninguém. E era, na época, era uma coisa de muito mais valia, tinha um peso grande no currículo, porque era mediante concurso mesmo, o estágio, a prova, etc. Tinha uma remuneração boa ali para fins de estágio, etc. Eu fiquei um mês. E olha que eu esperei esse concurso, esperei quando saiu, quando eu entrei, eu falei, gente, não tem um sangue, não tem um crime, não tem, eu falei, não dá, eu realmente não gosto de outra área. Eu gosto lá, eu queria ficar lá na Defensoria Pública para ver as audiências criminais e fazer as peças penais e sempre seguir por esse viés.
E aí fui seguindo, enfim, em 2011 eu fiz uma pós-graduação em processo penal no Instituto Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, a minha sala era formada 80% de promotores e 20% de juízes, e eu bem novinha, né, de juízes. 20% de advogados, 80% de promotores. Foi bem novinha, tinha uns 24 anos, assim. Para mim foi uma grande experiência, até para fins não apenas acadêmicos, mas também de conhecer, né, o meio de colegas enfim, atuavam dentro do sistema. E tenho mestrado já no Brasil, que eu puxei para a área criminal também. Trabalhei 7 anos no Ministério Público do Rio de Janeiro, na área criminal. Trabalhei alguns anos em um escritório de advocacia especializado, que só pega criminal. A gente pegava muito crime de colarinho branco, esse tipo de crime, né? Era uma criminalidade específica que a gente atuava no escritório. Fiz um mestrado, como eu falei, no Brasil, também, área criminal, e foi quando eu comecei a questionar se eu não queria vir ter uma experiência de morar fora, desse meio, nessa fase da minha vida. E é muito interessante porque eu não estava numa fase da minha vida instável. Não estava assim, trabalhava, né? Tinha lá trabalhava no escritório, trabalhava no Ministério Público, morava sozinha, estava tudo bem. E aquela coisa começou a vir dentro de mim depois de uma viagem que eu vim aqui para Portugal também. E eu falei, bom, de repente, eu sempre tive vontade, né? Tinha aquele sonho, né, de faculdade no exterior. A Universidade de Coimbra sempre foi algo que me chamou a atenção, né? Pelo nome, que a gente sempre ouve, a gente que é do direito, bem ou mal, tem ali aquele nome pairando, né? Foi a primeira faculdade de direito, enfim, pessoal no Brasil. Ela foi fundada em 1890. Então, no Brasil, quando não existia faculdade de direito, as pessoas que queriam estudar e estavam no Brasil, elas vinham a Portugal, se formavam em Coimbra e voltavam para o Brasil para exercer advocacia. Então, a gente é criado nesse tradicionalismo e era um sonho para mim. Enfim, resolvi aplicar, resolvi seguir os sinais e fui aprovada no segundo mestrado, né? Eu já tinha o do Brasil, fui aprovada em ciências criminais e preferi até, optei, eu falei, bom, já que eu vou fazer uma grande mudança, vamos ver se eu me adapto. Eu vim sozinha. Eu não vim com pai, eu não vim com mãe, eu não tenho marido, um filho, nada. Vim sem emprego. Claro, claro, doutor, fala. É porque senão Não, eu ando a falar, não, pelo amor não, de eu estou colocando assim, Deus. que eu não quero fazer meu comentário logo em cima, porque eu acho que aí pode ficar ruim para quem vai nos ouvir. Mas assim, eu acho que quem nós que amamos o direito, nós não tem como a gente não querer pisar no pátio da Universidade de Coimbra. Não Sim, tem como, né? Não tem sim, como. é Então, verdade. assim, a gente acaba dá aquele friozinho na barriga, dá aquilo, é incrível. E eu me vi muito com a Marcela falando, ai, porque eu vim para Portugal e a coisa começou a acontecer e foi exatamente a mesma coisa. Então, assim, Exato. a gente não sabe o que é, eu sei que a gente pega e faz. Então, Exato. realmente, isso é incrível. E vir para Portugal e, sim, português bem claro, meter as caras e vir, porque Uhum. você sente que tem que vir. E aí a coisa dá certo, porque você gosta do que você faz, porque você se aplica. Então, incrível, Marcela. E tá em Coimbra ainda, eu adoro. Enfim, é Fica algo o que sempre convite, deixa a gente doutor. muito, muito emocionado. Claro, E para mim vamos. fica o convite. Vamos ver se de repente a gente faz até um encontro da aba aqui em Coimbra. Eu posso pegar um lugar, a gente pode ver um lugar dentro da faculdade mesmo, tá? Tenho pessoas aqui que vão fazer até parte da comissão, depois eu comento disso, mas enfim, pessoas que têm contatos aqui em Coimbra. Vamos combinar esse evento. Aí já fica esse convite Bom, junto com essa já que, já inspiração. que você falou, então vamos deixar já o cheirinho aqui para as pessoas. Pronto, vamos fazer um encontro da aba em Coimbra. E a doutora Marcela Camargo está organizando, né, enfim, já está aí quase em vias de lançamento da Comissão Internacional de Direito Penal da ABA. Então, para que as pessoas entendam, a ABA Portugal, quando nós temos esse viés da ABA, é justamente para que a gente para que a gente agregue a advocacia internacional. Então, é justamente advogados que têm seu exercício, o exercício da sua função na Europa, enfim,
todos podem se unir à aba, não é isso? Exatamente. Fica o convite, até para os colegas que queiram vir para Coimbra, etc. Eu também sou a diretora da aba Coimbra, então estamos aqui de braços abertos, a diretoria de Coimbra. Aqui a gente tem diretoria Porto, Coimbra e Lisboa, né? A gente pega certinho todas as camadas, né? Não, o doutor Eu tô, da Eu sou Lisboa, é de Lisboa Lisboa também, nós também. dois somos Lisboa. é verdade. Mas a gente tem um pessoal muito bom também no Porto. Eu acho que a Tem nossa sim, equipe tem toda sim. da aba está muito bem representada pelos quatro cantos de Portugal. Então fica o convite também, como diretora da aba Coimbra. E sim, estamos em vias de empossar a nossa comissão de direito penal. E é uma grande jornada, né? Às vezes a gente só entende algumas coisas e algumas coisas só fazem sentido quando a gente olha pelo retrovisor. E não é que vamos viver olhando pelo retrovisor, porque senão a gente vira a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. É uma história Muito bom. bíblica que Exato. eles tinham que ir embora, Exatamente, ela virou né? estátua E de aí sal. É. Deus avisa, não olha para trás. Olhou, pum, congelou. Então, às vezes, não é para a finalidade de congelarmos ao apreciar o passado, mas sim de admirarmos a nossa trajetória, porque o nosso presente às vezes não faz sentido. Mas a gente observa que em algum outro momento lá atrás também não fez, e aí depois as coisas foram se encaixando, e aí a gente vai tendo fé que a gente vai semear para as coisas continuarem se encaixando lá na frente. E foi por isso que quando eu vim para cá e vim fazer ciências criminais na Universidade de Coimbra, eu vim e, como a maioria dos advogados, o nosso primeiro contato aqui em terras lusitanas é com direito imigratório. Até porque já faz parte de nós somos imigrantes. Então você acaba, pela sua própria vivência, já tendo contato e respirando e sabendo as dores e os amores das conquistas, e faz sentido você também prestar esse serviço para pessoas que vão vir a passar pelo mesmo. E, por fim, prestei, né, assessorias em questão de visto, consultas de imigração, só que você sente em algum momento, eu falava, eu não estou completa. Eu não estou completa. Eu tenho uma carreira no Brasil, eu amo direito penal. Sabe quando eu me sentia traindo? Eu acho que eu estava me sentindo traindo. Mas não era só por peso da Sério. traição. Era porque esse relacionamento aqui não faz sentido para mim. Sim, Para mim, sim. particularmente. E aí eu comecei a questionar isso, eu falei, bom, mas vamos para né, um dos outros desafios. O primeiro é você vir, depois é você começar a ganhar dinheiro na sua profissão, né? Porque tem que pegar a ordem, tem que começar a projetar para o dinheiro entrar, independentemente da área. E eu falei, agora vamos para um outro desafio, que é eu usar o meu conhecimento, usar tudo que eu já vivi até então, porque assim, claro, o ordenamento ele não é igual, você vai precisar parar e estudar o ordenamento penal e processual penal da Europa, né? Eu digo da Europa, depois eu vou explicar por quê, mas de Portugal também. Mas o jeito que você já tem uma expertise na área, você já sabe lidar com o cliente, né? Você entrar num presídio de Lisboa é chuchu beleza comparado com o presídio que a gente entrava em Bangu. Então, para mim, não é um, Exatamente. sabe? Então eu falei, eu preciso fazer valer, eu gosto, eu sei como eu entro, eu sei como eu saio, eu gosto de falar com as pessoas, eu consigo usar eu acho que isso faz um bom advogado, a gente usar de uma candura quando tem que usar, né? De saber ali, principalmente o direito penal, você vai pegar o seu cliente na pior fase da vida dele. E você vai pegar a família em igual fase horrenda. Então você tem que ter uma sensibilidade que às vezes a pessoa vai estar mais assustada, ou vai estar mais retraída, ou vai a mãe ligar chorando. Ou existem várias nuances que são diferenciadas por estarmos lidando com um bem jurídico tão sensível, que é o bem jurídico penal. E falei, bom, eu já tenho expertise mais ou menos, né, 10 anos aí, 14 anos lidando com isso. Comecei a redirecionar minha carreira e também concomitantemente alcancei o doutoramento aqui em Coimbra, fui aprovada e em ciências criminais. Então, acho que tudo convergiu, né, junto com a minha luta. Eu falei, bom, eu preciso fazer valer a questão do meu conhecimento e do meu gosto pelo penal e comecei a projetar e graças a Deus hoje em dia eu estou aí vivendo da advocacia criminal, estou fazendo parceria com vários colegas, né? Porque tem muito colega que não pega, então indica. Tem colega que quer aprender, vem atuar junto. Fica até aberto aí o convite para os colegas, enfim. Porque às vezes a gente dispensa, mas não dispense, né? Vamos
Sim, com bolar certeza. jeitos de São as atuarmos aqui. parcerias, né? A gente tem que fazer os contatos, a gente não faz Exatamente. nada sozinho. Nada sozinho. E Doutora aí, Marcela, só um aqui interessa, achei super interessante você tocar nesse ponto, né, da questão do imigratório, que você, né, passou por essa etapa, né, uma etapa aí de transição, mas que isso te trouxe muita sensibilidade, até porque acontece de você atender muitos imigrantes também, né? Acredito que seja a sua realidade. E você ter trabalhado com os imigrantes, entendido a dor deles, né? Porque muitas vezes eles não se sentem, sentem sem voz, sentem sim. ali que não conseguem até ter toda a sua documentação, ter seus direitos, ter seus deveres, e aí tem que ter essa sensibilidade, principalmente para lidar com a família que está do outro lado, que não sabe como que é o ordenamento jurídico português, não sabe as diferenças do Brasil para Portugal, e deve ser, né, é um conflito não só emocional, mas também de leis, né? Então, fica a família às vezes está do outro lado, a pessoa está aqui sozinha, e você tem que ter nessa sensibilidade e saber lidar ali com o trato. Então, achei interessantíssimo, e você tem esse diferencial. É muito importante, eu acredito que todo profissional que trabalha na área criminal, aqui, por exemplo, em Portugal, no âmbito internacional, ter esse conhecimento na parte migratória, né? Faz muita diferença. Interessantíssimo. Porque realmente a maioria, grande parte dos clientes são brasileiros e existe essa conexão, né, dos compatriotas, né? Eles muitas vezes querem ser atendidos por advogados brasileiros também, né? Eles, às vezes a mesma língua, existe uma conexão, existe você se sentir mais acolhido. Ah, ela vai me atender, ela não vai me julgar tanto. E também nacionalidades outras diversas. Eu tenho clientes, já tive clientes só de consulta, mas enfim, que nos procura, que são as pessoas provenientes de Angola, Cabo Verde, elas muitas vezes também procuram por profissionais na área, os brasileiros, por qualquer motivo que seja, aí, do que talvez elas já tenham enfrentado em outro momento da experiência dela aqui em Portugal, ela vai fazer essa diferenciação e vai preferir aí um outro tipo de profissional. Então, é bom porque a gente gera opção também, né, para as Sim, com pessoas. Então, certeza. as pessoas podem vir a escolher um profissional na área penal também brasileiro, né? Porque senão, enfim. E é o que eu falo para os colegas. Essa questão da imigração, que todo mundo atua e que eu acho maravilhoso, acho que é uma. Tem muito estresse, né? Óbvio que a gente sabe como é que é lidar com os órgãos públicos aqui em Portugal, né? A gente sabe que é uma coisa meio travada. Estamos enfrentando aí essa transformação CF-AIMA, então já é mais uma outra coisa. Mas muitos colegas que eu via, e eu me questionei e me encontrei nessa posição também, de, poxa, como é que eu vou me lançar para outra área? Nem digo abandonar a imigração, mas de repente estender. Ai, como é que eu vou virar também um advogado de família, também um advogado criminal, também um advogado fiscal? Como que eu entro para essa outra área? Será que eu vou conseguir? E aí é o que eu falo, tem aqueles que não querem e que estão felizes na área de imigração, e tá ótimo, que bom que você se encontrou, perfeito. Mas se você quer, você precisa pensar que é o seguinte: você tem uma CNH, aqui fala carta de condução, certo? Você Sim, está habilitado para dirigir qualquer carro. Vai ter diferença de você dirigir uma caminhonete para dirigir um Smart? Vai. Mas você consegue dirigir ambos. É só uma questão de você adaptar. Então, a sua habilitação, ela permite que você dirija vários carros. Por que que você tem que dirigir um só? sim. Se não for a sua vontade. Então, a gente já é habilitado, a gente é advogado em Portugal pleno para exercer em qualquer área. Então, aí foi quando eu me perguntei, falei, bom, mas por que não? Eu tenho carreira, muita experiência de anos. Eu tenho mestrado, eu tenho doutoramento, todo doutoramento aqui na área criminal. Tem como eu me virar, fazer cursos específicos, cursos práticos, ter acesso aos livros. Por que que eu não vou fazer? A vida é muito curta para a gente não fazer aquilo que nos dá prazer. Ou pelo menos fazer o. Marcela, em relação ao doutorado e o mestrado, em termos práticos na advocacia prática, né, do dia a dia, você tem notado que isso tem contribuído de fato com a sua atuação?
Sim, essa é uma excelente pergunta, porque eu recebo muito essas É uma perguntas. dúvida de muitos, né? Se inicia pela profissão e depois entra no mestrado, vem e consegue fazer concomitante. Como que é a sua experiência nesse sentido? O que que você indicaria aí para os colegas que pensam, né, em migrar para Portugal, enfim? E começar. Bom, são coisas diferentes. Realmente, o mestrado e o doutorado, na minha experiência, né, estou aqui, já fiz o mestrado e estou a fazer o doutoramento, né, que é doutoramento, doutorado, enfim. E não vai te dar um norte prático. Olha, quando você chegar na esquadra, você vai fazer assim, 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 para você recorrer assim, assim, essa. Não é, a visão não é essa. A visão é uma visão de fato acadêmica do mestrado e do doutorado. Porém, jamais em tempo algum isso vai te prejudicar. Pode não ser o fator pelo qual você vai conquistar um cliente ou aprender o ordenamento prático. Talvez não seja esse o caminho, mas prejudicar jamais, Ok, porque vai ser um conhecimento que vai somar a você. Você vai mudar o seu vocabulário, você vai ampliar o seu conhecimento, você vai refinar o seu conhecimento jurídico, você vai ter acessos a outros níveis de informação que é só a prática não te dá. Então, isso faz uma completude do profissional. Não é o mestrado e o doutorado que vai ser uma condição sine qua non a você ser um bom advogado ou você exercer excelente. a advocacia na prática. Agora, o que abunda nunca prejudica. Jamais um mestrado ou um doutoramento vão prejudicar, só vão te somar, mas não vão ser a Ótimo. razão base de tudo. Mas é o que eu falo para todo mundo: quer fazer, faça. Não acho que isso vai te dar o viés prático, mas te prejudicar, jamais. Então, assim, é pelo mestrado e pelo doutorado que muitas vezes isso foi para mim um desafio, né? Um dos desafios de advogar criminalmente, né? Como está sendo esse paralelo entre advogar no Brasil na área criminal e como está sendo em Portugal, quais os desafios que eu posso vir a encontrar? Um deles que eu estou encontrando, que é muito interessante, é que na Europa, quando você vai entrar na prática criminal, você tem que saber que existe um legislador europeu e tem um legislador nacional. Então, você tem diretivas que a União Europeia impõe, regulamento que a União Europeia impõe, você tem que saber, e tem um legislador português. No Brasil, a gente não atua com um legislador da América do Sul e um legislador brasileiro. A gente atua com um bem jurídico nacional. A gente atua com o legislador do Brasil. Aqui você tem as diretivas impostas a toda a União Europeia. Essas diretivas precisam ser adotadas pelos Estados-membros e elas precisam entrar no ordenamento nacional de forma harmônica. Essa diretiva visa harmonizar a legislação em termos de todos os Estados-membros. Então, por exemplo, tem a diretiva do branqueamento de capitais, que é a lavagem de dinheiro. Todos os Estados-membros são obrigados a adotarem no seu ordenamento jurídico o branqueamento de capitais como crime. Não pode, já tem essa diretiva, ele não pode falar, não quero criminalizar. Tem que criminalizar, é harmonização. Como cada legislador vai colocar isso no seu Código Penal, aí é com ele. Agora, por exemplo, vai entrar o regulamento da inteligência artificial, que vai atingir inúmeras áreas do direito, mas vai atingir a área penal. Então, você tem aí reconhecimento facial como meio de prova. Então, isso está no regulamento. Você vai poder valer numa prova de processo penal? Não vai poder valer? Isso está descrito no regulamento. Já o regulamento do legislador europeu, ele é de imposição obrigatória. Pum, vai ter que adotar. Todo Estado-membro tem que adotar. Exatamente, ele tem que adotar integralmente. É imposto. Diretiva, regulamento e o legislador nacional. Então, isso para mim foi um grande desafio. Entender como funciona esse mecanismo do legislador europeu, né, do bem jurídico penal europeu, que é o que eu estou estudando agora para minha tese, e o bem jurídico nacional. São coisas diferentes. A gente não vive, a gente não tem no Brasil o legislador sul-americano e o legislador brasileiro. Então, isso, por exemplo, claro que você pode estudar isso na prática e saber, tá ótimo, normal. Mas o mestrado e o doutorado vão te apurando também para você ter até essa noção maior, um senso crítico das normas, né? Enfim, é mais ou menos isso que eu ia falar também dessa dicotomia. Eu estou falando muito, hein? Interessantíssimo. Desculpa. Não, Não, e está nós, nada. Aqui não, é e um nós tempo temos curtíssimo, também, a gente a tem gente tem tanto para que, aprender contigo. nosso tempo é curto, mas assim, a gente tem, quando a gente entra nessa vivência, a gente entra num mindset diferente.
porque É. você já vem com, com, com a sua experiência e você tem aí uma facilidade, porque eu acho que aí a sua experiência anterior ela faz com que você se torne mais permeável e a comparar as coisas e até arrumar saídas mais interessantes, porque eu acho muito difícil a gente não misturar os sistemas e às vezes tentar atuar de uma maneira mais interessante para o cliente, uma maneira mais ativa, né? Eu acho que aí é tudo uma coisa muito bonita e é aí que é a grande sacada da nossa querida ciência dos direitos, né? Quem achou que ia fazer direito ia ficar quietinho atrás de uma cadeira, Não, pode até dançou, ficar, porque eu né? acho Mas que. vai ser Mas uma eu acho que nem hoje em dia atuação ninguém mais bacana. consegue fazer isso, Marcela. Não dá, o mundo está mudando tão rápido, a gente está aí, a gente. A posição do advogado na sociedade já, para mim, já é completamente diferente. Você não tem como dizer que você já advoga da mesma maneira quando você começou, É. né? E É, aproveitando, né, que nós estamos entrando no viés jurídico, eu vou fazer um convite aqui para a doutora Marcela, porque nós temos um outro quadro na aba Portugal, Lisboa, que é o Aba Talks. O que é o Aba Talks? O Aba Talks é quando a gente escolhe um tema jurídico e nós fazemos uma aula aberta. Então ficam todos convidados a entrar no Zoom, a aula é gravada, depois vai para o YouTube da aba, mas a aula é gravada para que as pessoas participem, para que os membros da aba participem, e convidados também um, de um tema jurídico. Então, nós vamos escolher aí um tema com a doutora Marcela, de Direito Penal Internacional, né? Que eu acho que é muito importante esse tema. E vamos fazer aí uma aula. Topa, Marcela? super, já tô dentro. Agradeço já de Boa. antemão. Maravilhosa. Quando vocês tiverem assim, é só falar assim: olha, a gente nem vai mais te fazer convite. Você já está aqui na lista, já tem minha Tá bom. aceitação Olha, lista. cuidado, hein? Adoro. Cuidado. Olha, tá em rede nacional, hein? Pode Olha, tá botar, tá Internacional. gravado, hein? gravado. Tá gravado. Boa, Não isso é Mas tem muito volta. bom. Isso Aproveitando, é muito bom. Marcela, se você puder compartilhar conosco algumas áreas dentro do âmbito criminal, né, oportunidades que tem aí para atuar nessa área em específico, se você puder compartilhar conosco, acho que é a dúvida de muitos, né? Quais são as possibilidades, quais são as oportunidades dentro do direito criminal? sim, sim. Porque muitas vezes as pessoas até gostam, né, no direito penal, assim, às vezes um amor platônico, né, à distância e tudo mais, sem muito envolvimento, mas porque, de fato, muitas pessoas têm medo, né? Normalmente, por conta da exposição que o advogado fica em determinados momentos da atuação. Mas existem diversas formas. Claro que o direito penal, quando você pensa no advogado criminal, você vai pensar, sim, numa atuação mais de fronte, mais de combate, né? De muitas vezes você está lidando ali com coisas que não necessariamente você concorda com o fato que você está lidando, mas você sabe que, como advogado, você precisa defender os direitos daquele arguido, que aqui é arguido, né? Não é réu. Então, você consegue se colocar. O advogado criminal sabe distinguir muito bem o fato em si e os direitos que você precisa defender, ou mesmo as injustiças que estão sendo cometidas. Mas não existe só atuação combativa, nomeadamente para o crime organizado, né? Para o tráfico de estupefaciente, ou para crimes sexuais, ou enfim, crimes mais sensíveis assim para as pessoas. Existem várias formas aqui em Portugal que você pode exercer a sua advocacia criminal. Primeiro, que de repente você pode nichar dentro do direito penal uma atuação, por exemplo, em sede de inquérito para crimes de até 5 anos. Que aí você consegue, de repente, negociar dentro do inquérito com o Ministério Público, né, sobre a suspensão provisória, sobre remeter o processo para mediação e fazer com que a sua tentativa ali, a tratativa que você vai fazer como profissional, é de que aquele inquérito não vá para frente. Então, você pode fazer um nicho de atuação para determinados crimes, para que você trabalhe no inquérito de forma a levar o procedimento ao seu arquivamento. E nem ter uma acusação, por exemplo. Mas aí você vai nichar, você vai se posicionar, você vai se mostrar como autoridade na área. Você pode também trabalhar, por exemplo, aqui em Portugal, os crimes particulares, os crimes de injúria, crimes de difamação, que não são incomuns. E muitas vezes
muitas vezes não, em todos esses crimes particulares em Portugal, é necessário um advogado. Por quê? Porque a vítima, né, ela precisa se constituir assistente, que é um sujeito processual, e ela vai oferecer uma acusação particular, uma queixa particular. Mas para que ela seja representada no processo como essa figura do assistente, ela precisa de um advogado. Só o advogado pode ser assistente. Então você vai precisar. Então, se você começa a fazer uma prospecção para crimes particulares, você não vai estar mexendo com crimes, vamos dizer assim, mais graves, você vai estar mexendo com uma criminalidade mais soft, vamos dizer assim, uma criminalidade menos incisiva, menos ameaçadora para a maior parte das pessoas, e você vai começar a oferecer o seu serviço como advogado para atuação em crime particular. Uma coisa que vai entrar, né? A gente falando do legislador europeu, vai vir aí a diretiva que vai fazer a imposição de programas de cumprimento para todas as empresas, nomeadamente compliance. Existe o compliance criminal. As empresas terão que ter compliance para não incidir em crime de corrupção, não incidir em crimes de branqueamento de capitais, dentre outros tipos de criminalidade que passam aí pelo setor econômico. Então, as empresas assumiram um protagonismo dentro da nossa sociedade atualmente, como agentes econômicos, e, como tal, terão responsabilidades, dentre elas terem programas de compliance. Você, como advogado, pode ser um consultor desses programas de compliance, e isso é muito bem remunerado. E você vai trabalhar com empresários. E você vai trabalhar com direito penal preventivo. Então, é muito diferente. Você pode também querer direcionar a sua advocacia como uma advocacia, por exemplo, consultiva. Você pode vir a se posicionar como um parecerista, né? Como uma pessoa que vai prestar consultas jurídicas e fazer isso de uma maneira cada vez mais prospectando dentro desta área. E muitas vezes você, de repente, eu vou atuar em parceria com alguém. Eu faço a consulta, eu faço os pareceres, começo a criar a sua estrutura em cima disso. Se eventualmente aquele cliente for contratar e ter uma audiência ou outras coisas que você não queira participar, você faz uma parceria com um colega. E você foca em angariar clientes em uma advocacia consultiva. Então, existem aí vários. Existe, por exemplo, um crime muito comum em Portugal, violência doméstica. Você atuar em prol Muito da comum, vítima. muito Muito comum, né? comum, muito comum. E, infelizmente, tem Infelizmente. muitas brasileiras, né, sendo vítima também. Porque cada vez mais tem brasileiros aqui, então cada vez mais brasileiros vão ser agentes passivos ou ativos também dentro da criminalidade. Isso vai acontecer, né? Porque isso é uma pergunta. As pessoas, mas tem. Até pegando um gancho, doutora Lília. Mas, doutora Marcela, tem cliente? Portugal é um país tão seguro? Como é que você vai atuar no direito criminal? É onde você vai tirar cliente? Sabe quem é o cliente criminal? Toda e qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer um crime, qualquer pessoa pode ser vítima de um crime, qualquer pessoa pode se envolver numa briga, ou qualquer pessoa pode ser vítima de alguma discriminação, ou eventualmente você vai perder aí vai se destemperar por fatos alheios à sua vontade e vai cometer atitudes que estarão abrangidas pelo Código Penal. Então, o cliente criminal, ele é qualquer pessoa. Sempre, qualquer um é um potencial cliente. Um Então, crime muito comum, né? Hoje em dia também, que muitos não têm menor noção, às vezes, do que está fazendo, ou quando tem, também não liga e espera para ver no que dá. A questão da procuradoria-lista, né? sim, Se a exatamente. doutora puder falar um pouquinho aí, explicando rapidamente, eu sei que não era aí o objetivo, mas só para quem está do outro lado entender um pouquinho, né, o que Sim, acontece, do que se trata o crime de procuradoria ilícita, né, e porque muitos estão cometendo e, sim. né, não E, tem conhecimento, ou quando tem, e inicialmente, como eu só falei. um adendo aqui antes de falar rapidinho sobre que nosso tempo também já praticamente acabou, É infelizmente. verdade. Nossa, como passa Essa rápido. questão do branqueamento de capitais é algo que não é Portugal, é a Europa. Sim. É, Europa. A União Europeia, ela combate isso. Então, é algo muito Comparativa. grave. Branqueamento de capitais é justamente é, vamos dizer assim, o tendão de Aquiles, né, de muitos profissionais, porque nós profissionais, nós advogados, temos responsabilidade sobre isso. Nós temos que efetivamente verificar essa questão e explicar para o nosso cliente o que é isso. Então, Exato. é muito importante. Essa questão da advocacia conjunta,
agora, para os próximos anos, eu acho o ideal, exatamente, Marcelo, exatamente isso. Já pode vir para o Porto, nós já fazemos uma equipe de advogados, já está tudo bem. Porque eu não faço penal, então está tudo certo, manda ver. Pode me mandar e a gente ganha dinheiro junto. Fechou. Então vamos lá, rapidinho, só um pouquinho do que é a Procuradoria, né? Procuradoria Ilícita, e aí Pois. a gente vai deixar um gostinho de quero mais, Para uma aulinha, de repente, no Aba com Talks. absoluta certeza. Exato. A gente tem aí o crime de procuradoria ilícita, que é você fazer práticas que são exclusivas de advogados e solicitadores, né? A gente também tem que lembrar que entrou agora uma nova lei que mudou um pouco a questão dos atos próprios dos advogados. Então, esse Exatamente. crime ele ficou um pouquinho mais curto, não é curto, ele ficou mais reduzido na sua aplicação, porque agora, nomeadamente, só pode ser pego em procuradoria ilícita pela nova lei que entrou agora, que mudou os atos próprios de advogados, quem efetivamente fizer alguns atos, mas diminuiu os atos que são criminalizados. Então, mas existe a grande diferença entre procuradoria ilícita e usurpação de funções, né? Porque a procuradoria ilícita, por exemplo, quando tem um blogueiro que está vendendo consultoria e aplicação de vistos para Portugal e ele não é advogado, ele não é habilitado para tanto, mas ele também não fala. Ele vende, você compra se você quiser. O famoso João sem braço, vamos dizer assim. A usurpação de função, a pessoa ela vai se alvorar na qualidade de sem o ser. Ele vai falar, eu sou advogado, mas não tem, nunca teve, não é habilitado. E aí a pessoa se faz como? A procuradoria ilícita ela exerce atos que não deveria exercer. A usurpação de função, ela se vende como sendo sem o ser. É bom sempre fazer essa diferença. Muito boa distinção, Pois, excelente. pois. Então, existem os dois crimes. Cuidado, porque vocês não vão querer operar a sua cabeça com alguém que não é médico. Então, vocês também não vão querer colocar a sua vida e qualquer assunto jurídico em alguém que não é habilitado, independentemente do ato próprio que está previsto na lei ou deixa de estar previsto na lei. Existem coisas que, sim, somente um profissional vai te oferecer com segurança. Muito bem colocado, doutora Marcela, excelente. Até Perfeito, porque também tem a perfeito. questão da responsabilização, né? Tem como encontrar os advogados, tem o endereço profissional, que ele é público no site da Ordem dos Advogados. A gente Nossos recomenda dados são sempre quem públicos. está do outro lado, que tem dúvida se a pessoa é advogado ou não em Portugal, que entrem no site da Ordem Portuguesa e coloquem lá no setor de buscas, coloca o nome e você vai encontrar o endereço profissional, você vai encontrar se realmente é advogado ou não, se está com a ordem ativa ou não em Portugal. Então fica aí, né? Muitas pessoas procuram, né? Às vezes até para saber se aquelas pessoas que estão se colocando ali, é só mandar o link da ordem, pesquisar lá e logo isso está resolvido. E, e nós temos também a questão que a Ordem dos Advogados aqui, a Ordem dos Advogados Portuguesa, ainda está fazendo um trabalho muito grande com relação a essa questão dessa lei que foi aprovada agora. Então, eu ainda acho que teremos mudanças por aí. E agora nós vamos ter as eleições legislativas novas aqui em Portugal, então que com o novo governo ainda teremos aí algumas alterações e algumas coisas que vão por vir e vão mexer mais um pouco nisso. Exato. Então, é realmente um tema muito interessante, porque você vê muitas pessoas falando sobre isso e realmente, às vezes, escorregando um pouquinho sem perceber. Exato. Excelente. Minhas Lembrando que queridas, hoje é dia 7/2/2024, só para quem assistir opa, essa, né, para quem assistir depois, para que esteja aí situado no isso é tempo, verdade. tá? Só para, porque essas questões provavelmente terão alterações nos próximos dias, nos próximos meses, né? Aí, então, para que estejam aí Exato, atentos né? às Exato. alterações. Então, a gente tem aí uma questão aí de tempo, de data, mas são e a, a, a nossa ciência jurídica, a nossa advocacia nunca para, sempre temos novidades, né? Exato. Eu acredito que o nosso tempo já foi muito bom conversar com a doutora Marcela, tá mais uma vez com a doutora Lília, né? A gente Muito está aí sempre obrigada. juntos. Marcela, estaremos juntos sempre, né? Coimbra, Porto, Lisboa, e vamos fazer um grande time jurídico. Nós estamos aí de mãos dadas, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser a primeira de muitas, tenha certeza.
Muito obrigada. Eu quem agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer, passou rápido, né? A relatividade do tempo de Einstein está absolutamente correta, porque para mim 50 minutos em outros lugares é uma eternidade, e para mim aqui passou realmente igual um flash. Então, Einstein, parabéns, você está certo. E agradeço demasiadamente. Nos veremos em outros encontros, como a Alba Talk, e deixo aqui o convite para vocês também me seguirem nas redes sociais. Eu estou sempre postando no que eu puder notícias sobre o direito penal comparado, para quem gosta, Marcela Camargo, ponto ADV Criminal. E é isso, aguardem novidades. Muito bom, muito obrigada. Doutora Marcela, só mais uma palhinha aqui em relação a. Eu sei que já tocamos esse assunto, mas foi muito breve. Só para você falar um pouquinho aí do objetivo da comissão, dá só uma palhinha Isso. aí em relação à comissão, só para a gente finalizar aqui com um pouco mais de informações sobre isso, para quem está do outro lado poder entrar em contato com você, né, e ter aí, né, mais alguns requisitos para que você possa estar aí, por favor, nos atualizando. Claro, a Comissão de Direito Penal, ela está já sendo quase empossada, mas, enfim, estamos sempre abertos para os membros que queiram participar. Você não necessariamente, né, precisa já ser um grande expert no direito penal para entrar, não é esse requisito que nós estamos colocando, não existe esse edital, aí, deixa eu ver o seu currículo para ver se você entra. Mas queremos pessoas interessadas ou pessoas que queiram fomentar os estudos do direito penal aqui em Portugal e a advocacia criminal aqui em Portugal, nomeadamente queremos fomentar concursos de formação, com publicação de artigos. Eu penso aí em fazer uma coletânea com todos os membros, cada um escolhe um crime, vamos fazer um estudo de crimes comparados Brasil e Portugal. Eu acho que isso é de interesse a todos, isso é um dos projetos que está aqui na minha cabeça, que eu estou agora publicamente falando. Queremos fazer congressos. Então, todos aqueles que queiram aprender e ensinar nesse movimento cíclico de aprender, ensinar, serão bem-vindos na nossa comissão, que vai trazer aí inúmeros projetos e formações e informações que eu acho que vão ser bem interessantes para todos os advogados e demais interessados. Muito Fantástico. obrigada, Muito bom. excelente. Então fica Muito aí, bom. né, o convite da doutora Marcela. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Agradeço a doutora Marcela aí pela gentileza, pela presença dela muito em breve, nos próximos quadros da aba, também juntamente com os outros trabalhos que nós vamos desenvolver, né, porque a aba, na verdade, tem aqui os representantes em Lisboa, no Porto, em Coimbra, nas outras cidades, mas, na verdade, a aba em Portugal é uma equipe só, né? Nós estamos aqui unidos em um único objetivo aqui, para que nós estejamos nos apoiando, para que nós estejamos nos relacionando, para que nós tenhamos uma rede de apoio, uma rede de contatos, né? Já é difícil a gente imigrar, né? Sair do nosso país de origem. Claro que também temos não só imigrantes, mas temos muitos advogados também portugueses que nós temos a honra, né, de que fazer parte do nosso quadro, que nós aprendemos com eles diariamente, são todos muito bem-vindos, apesar do nome da associação ser a Associação Brasileira de Advogados, ela não é restrita a advogados brasileiros, o objetivo dela é unir os advogados, independente das suas nacionalidades, onde quer que estejam, com o objetivo de se apoiar, né, e de crescer juntos. E esse é o objetivo do nosso querido doutor Esdras, né, que é o nosso presidente da comissão, da doutora Jamila, que não pôde estar aqui presente hoje conosco, mas mandou um beijo, um abraço a todos. E deixo aqui o meu muito obrigada ao doutor Renato, né, por estar conosco sempre aqui nos trazendo reflexões, nos dando aí esse seu sorriso maravilhoso, nos acrescentando sempre com as novidades e sempre com muita simpatia e gentileza. Muito obrigada, doutor Renato, por estar aqui conosco, disponibilizando o seu tempo, e muito obrigada a todos. E finalizamos mais um quadro do Aba Talks com a doutora Marcela, e vai ao ar logo em seguida. Um beijo e um abraço a todos. Muito Obrigada. obrigado.